Boa noite, gente. Mais uma vez aqui naquele nosso encontro de 3 minutos de processo civil, o nosso segundo encontro da semana, né? A gente vai hoje discorrer sobre os artigos 14, 16 e 17, que estão anotados aqui, que foram os que eu passei para vocês. E eu vou fazer da mesma forma, fazer a leitura do artigo, certo? De forma corrida, e aí eu vou pontuando o que eu acho mais relevante para vocês estudarem. Iniciando pelo artigo 14 do CPC, nós temos a seguinte disposição. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada. Bem, aqui no artigo 14 nós temos um instituto muito interessante do direito, de forma geral, e aqui, claro, né, do direito processual civil, que trata-se da retroatividade. Conceituando, o que é retroatividade? É a possibilidade de uma determinada norma exarar os seus efeitos em situações jurídicas que não são contemporâneas a essa norma. Então, assim, de uma forma um pouco mais rasa, podemos também entender da seguinte forma. Uma norma do passado exarar efeitos em uma situação jurídica do presente, ou, a contrário senso, uma norma do presente, a norma atual, exarar seus efeitos em uma situação jurídica do passado, certo? Então, de forma bem rasa, claro que vocês vão ter que aprofundar um pouco mais, esse é o conceito assim, bem simplório de retroatividade. O artigo 14, ele traz justamente a regra da irretroatividade da norma processual, certo? Da norma processual civil. Quando ele dispõe que a norma processual ela não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso. O que ele quer dizer? O Código de Processo Civil, esse novo, né, a 13.105, ele entrou em vigência em 2015. Antes a gente era regido pelo Código de 73. Então, como está recente, obviamente, existem ações que iniciaram uma grande... Na verdade, talvez a maioria das ações que hoje tramitam no Poder Judiciário, elas iniciaram sob a égide do Código Antigo e estão aí. O código foi revogado e a gente tem o novo CPC. O que o artigo 14 ele diz? Ele diz justamente que esses processos que iniciaram lá, sob a égide do Código de 73, a partir do momento em que o Código novo ele entrou em vigência, ele entrou em vigor, as normas do novo Código vão ser aplicadas a esse processo. O Código de 73 não mais vai normatizar esses processos que começaram sob a sua égide. Agora, o CPC de 2015 é que vai reger aquele procedimento, certo? Só que aí o código, o próprio artigo, ele mitiga essa irretroatividade até para evitar situações que nós nem saberíamos responder. Por exemplo, um procedimento que era de uma forma no CPC antigo e é de uma forma no CPC novo. Qual norma a gente vai aplicar, sendo que o processo começou no antigo? Então, o próprio código, ele resolve esse problema ao dizer que os atos processuais que já foram praticados e as situações jurídicas que já foram consolidadas, já aconteceu, continua sob a vigência daquele código. Então, a citação se era de uma forma, o prazo se era de uma forma, se existia a necessidade se o número de testemunhas era de uma forma, e já foi feito sob a égide do código antigo, a gente não mexe, passa para frente. A partir dos próximos atos, a gente começa a aplicar o CPC de 2015, para não haver nenhum tipo de colidência e nenhuma bagunça processual. Uma situação bem interessante a gente pode trazer num exemplo que eu gosto sempre de falar para vocês, que é a conciliação. O Código Antigo ele não dispunha a conciliação como procedimento obrigatório para a citação do réu. Antigamente, o procedimento comum era simples. O autor dava entrada com a petição inicial e a gente determinava a citação. A citação, então somente a notificação do réu. O Código Novo ele dispõe que é necessário a designação de uma audiência de conciliação. Então, para a gente exemplificar, existia um processo de família, qualquer um processo de divórcio, por exemplo, em que o juiz começou no Código de 73, não, começou no Código de 73 e ele determinou a citação, certo? Mandou citar o réu para ele contestar. E o réu foi citado e contestou, normal. Logo em seguida entrou em vigência o Código de 2015. É necessário o juiz mandar anular aquela citação só para marcar uma conciliação e aí só depois citar? Não, porque a situação, aquilo é o que o artigo 14 diz, é uma situação jurídica consolidada. Então não tem necessidade do juiz determinar a renovação daquele ato, porque ele se consumou, ele se aperfeiçoou, e aí a noção de ato jurídico perfeito, dentro da égide do Código Antigo.
E aí, depois que o CPC 2015 entrou em vigor, os outros procedimentos vão ser de acordo com o que dispõe o novo código. Então, é basicamente isso que o artigo 14 ele vem trazer, e ele é muito interessante, ele inclusive é cobrado em concurso, e ele é muito interessante para a gente ter essa noção de qual norma aplicar a determinado processo. A gente vai ver lá no gabinete, por exemplo, alguns processos que começaram no Código Antigo, principalmente os mais antigos de alimentos, né? Alguns, na verdade, execução. Aí a gente tem que ver, pô, que norma eu vou aplicar? Pô, que nem eu falei, já foi consolidada uma situação, eu não preciso voltar naquilo ali, porque se aperfeiçoou. Agora, daqui para frente, eu vou usar o CPC novo. Então, basicamente, é isso que o artigo traz. O 14, ele fala da questão da retroatividade. Então, a regra é a não retroatividade, certo? A norma processual, essa nova, ela não vai pegar processos de 73, a gente não vai mexer naqueles processos, nos procedimentos que foram feitos sobre a égide daquele código, mas aqueles atos que foram feitos lá vão ser conservados e a gente vai aplicar o código do momento da sua vigência em diante, certo? Essa é a questão do artigo 14 que eu acho mais relevante, que depois vocês têm que dar, claro, uma aprofundada na questão da retroatividade. Aí a gente avança, vai para o artigo 16, certo? Então, no artigo 16, a gente tem a seguinte disposição. A jurisdição civil é exercida pelos juízes e pelos tribunais em todo o território nacional, conforme as disposições deste código. Na verdade, o principal ponto desse artigo, o artigo ele não tem nada assim tão que a gente precisa esmiuçar. Mas o principal ponto desse artigo é a palavra jurisdição, logo no início, que é necessário um aprofundamento de vocês na doutrina. Porque é o principal ponto que eu vou falar agora. Jurisdição é um conceito bem amplo, que, assim, a gente pode definir jurisdição como a atuação do Estado, certo? A atuação do Estado, que visa a resolução dos problemas das pessoas. É o que a gente faz. O que a gente faz no gabinete. Processo. O processo é a materialização da jurisdição. O exercício da jurisdição é justamente isso. Duas partes, elas têm um problema, elas têm um litígio, e elas trazem em juízo para que o Estado juiz, aplique o direito objetivo naquela situação, visando a solução pacífica do conflito. Então, o principal ponto do artigo é só a palavra jurisdição, que vocês necessitam estudar, porque é muito importante, principalmente quando a gente está vendo teoria geral do processo. Os conceitos de jurisdição, as características da jurisdição, os princípios da jurisdição, eles são extremamente relevantes para um bom entendimento do que é direito processual civil. Então, o que eu queria destacar justamente é isso, a palavra jurisdição, e aqui eu trago o conceito para vocês, que a gente pode definir de forma bem simplória, bem básica, como essa atuação do Estado que visa a aplicação do direito objetivo, do que está nos códigos, aos problemas reais, aos problemas fáticos, visando a solução consensual. Solução consensual não, a pacificação do conflito. Aí eu vou lembrar, a gente materializa a atividade de jurisdição com um processo. O processo é justamente a forma que a gente de materializar a jurisdição. Jurisdição é um conceito bem amplo. Aí a gente lembra daquela... Eu sempre gosto de falar para vocês, né, de etimologia da palavra. Quando vocês forem ver, a lição básica do que eu vendo em qualquer livro de processo civil vai ter jurisdição. Aí juris, direito, dição, dizer. O que é jurisdição? É dizer o direito. É justamente isso, é a atividade do juiz. É ele se deparar com o processo e ele decidir, e ele aplicar o direito que está lá nos códigos aos casos concretos. Esse conceito, como eu falei, é bem raso, é bem simples, e vocês precisam, aqui realmente vocês precisam se debruçar sobre a doutrina de vocês, para vocês terem esse conceito de jurisdição. Aqui a gente já começa a questões mais amplas, que aqui a gente vai ter que marcar um outro projeto e a gente pode até fazer, sem problema nenhum. Se você tiver alguma dúvida, venha no meu privado que eu respondo com mais tempo para vocês. O que significa jurisdição, vou passar os princípios para vocês, passar as características da jurisdição, tudo o que envolve esse instituto tão importante, esse conceito tão importante da teoria geral do processo. Então, mas como aqui a gente se propõe a debater basicamente o artigo, eu trago isso para vocês. A definição básica de jurisdição, que é que nem na lição de Kiovenda, que eu estava falando para vocês, o grande doutrinador, um dos primeiros processalistas ao lado de Canellucci, essa questão de dizer o direito, certo? É a atividade estatal que visa a aplicação do direito, que está lá nos códigos, aos problemas fáticos, aos conflitos sociais
essa aplicação do direito aos conflitos sociais, visando a solução desses conflitos, que se materializa com os nossos processos. Eu tenho um pai que não paga alimento para mim. Eu tenho um conflito com ele, né? Que ele é obrigado a pagar alimento. Para quem eu recorro? Para o Estado. E o Estado vai exercer o seu poder de jurisdição resolvendo aquele conflito. É basicamente esse o conceito prático de jurisdição e que eu peço para vocês que, no momento oportuno, se debrucem sobre ele. E aí, claro, quando vocês também se sentirem essa necessidade, eu estou aqui para a gente aprofundar um pouco mais também sobre a questão de jurisdição. Esse foi o artigo 16. Certo, sendo esse o artigo 16, nos resta o artigo 17, que também tem dois conceitos bem interessantes, que o artigo 17 ele dispõe assim, vamos lá. Para postular em juízo, é necessário ter interesse e legitimidade. Aqui a gente já começa a estudar os requisitos essenciais da ação, né, que também são requisitos muito importantes que nós vamos debater mais à frente de acordo com o transcorrer dos artigos, mas aqui ele já traz dois que são interessantíssimos, só que, querendo ou não, o código dispõe deles de uma forma um pouco simples. Ele traz interesse e legitimidade. E aí cabe à doutrina, esse é o papel da doutrina, e ela faz muito bem a doutrina. Os processualistas civis brasileiros, eles são muito bons, a gente tem que valorizar o que é nosso. Eles discorrem sobre isso de uma forma assim, muito aprofundada, que faz a gente entender o que é interesse, o que é legitimidade, o que é parte, o que é objeto do processo, o que é ação propriamente dita. Então, tudo isso está lá na doutrina e o artigo ele traz aqui de forma bem simples. Então, o principal ponto para vocês aqui dos artigos são os conceitos de interesse e legitimidade. Primeiro, interesse. Aqui a gente fala de interesse processual. Não é o interesse do que está lá no Aurélio normal, não. É interesse processual. E o que seria esse interesse processual? A gente tem que entender interesse processual da seguinte forma. Eu tenho que o resultado do processo, eu vou dar entrada em um processo. A procedência daquele processo, ele tem que melhorar a minha situação na vida real. Então, interesse processual é justamente o objeto que eu busco naquele processo. E esse objeto, ele tem que melhorar faticamente a minha situação. Então, vamos lá. Para exemplificar com as nossas ações. Uma criança que tem um pai que não paga alimentos para ela. Ela não tem o direito de receber alimentos de acordo com o Código Civil? O pai não tem que pagar alimentos para ela? Tem. Ela entrando com o processo. Se o processo for julgado procedente para ela, não vai melhorar a situação dela, a situação fática? Vai, porque ela vai ter uma coisa que antes ela não tinha. Uma prestação alimentícia. Então, essa parte tem interesse processual. Parece uma coisa tão óbvia, mas essa obviedade dela, ela é interessante porque a gente vê muitas ações, por exemplo, sendo extintas por falta de interesse, e a gente fica com aquilo. Mas o que seria esse interesse? Por que essa ação foi extinta? Por que eu não tenho interesse? Porque se eu entro com um processo é porque eu quero melhorar a minha situação. Aí é por isso que eu digo, o interesse tem que ser processual. Uma criança que o pai paga alimento normal para ela, sem necessidade de determinação judicial, e ela entra com um processo, falece de interesse essa ação dela. Por quê? Porque a situação dela não vai ser melhorada. Nesse caso bem simples. Aquilo que ela busca, ela já tem. Então, vocês têm que entender interesse processual mais ou menos desse sentido. O interesse processual é quando eu tenho a probabilidade do direito. Eu tenho a expectativa de ter uma melhora na minha situação fática. Quando uma parte ela detém essa expectativa, ela tem sim interesse processual. Então ela pode entrar em juízo e é um dos requisitos básicos para se postular em juízo, como dispõe o artigo 17. Para eu entrar com uma ação, eu tenho que ter interesse processual. Eu tenho que ter esse fim, eu tenho que ter uma finalidade jurídica e essa finalidade, se alcançada, vai melhorar a minha situação fática, certo? Então, basicamente, esse é o conceito de interesse processual, que também vocês precisam dar uma olhadinha na doutrina, porque é muito interessante os conceitos que são variados e pra gente enriquecer o conhecimento. E legitimidade, a legitimidade é uma condição da parte, já é uma condição objetiva, subjetiva. Enquanto o interesse diz respeito ao objeto do processo, diz respeito àquilo que eu estou buscando, então a gente é uma condição objetiva, a legitimidade diz respeito à parte. Então, trata-se de uma condição subjetiva. O que é legitimidade? Ora, a legitimidade eu tenho que ter
naquele processo algum tipo de relação pessoal com aquele direito que eu estou buscando no processo. Basicamente é isso. Eu tenho que essa condição de legitimidade, ela tem que ser uma ligação com o objeto entre a pessoa e o objeto do processo. Vamos de novo para a questão dos alimentos. Eu tenho um filho, e aí eu não estou pagando prestação alimentícia para ele, beleza. E aí ele entra com... Vou usar um caso assim bem que é para vocês entenderem. Ele entra com uma ação de alimentos contra um terceiro. Contra o Coutinho, que nosso amigo aqui lá do gabinete. Coutinho. Qual a relação que o Coutinho tem com essa criança? Eu espero que nenhuma, né? Eu espero que nenhuma. Mas assim... O Coutinho não tem legitimidade, ele não tem nenhum tipo de ligação com o objeto que aquele processo ali que o objeto que está sendo debatido. Da mesma forma que eu demandar uma ação de indenização, eu tenho um plano da Claro, por exemplo, e aí eu tô sendo cobrado indevidamente, isso é real, tá acontecendo, digo, Claro, tá me cobrando à toa, não sei porquê. E aí eu vou entrar com uma ação, a Claro está me cobrando à toa, e eu tenho o contrato com a Claro está me cobrando à toa, tá, eu estou me sentindo lesado, vou entrar com uma ação de indenização contra a TIM. O que é que a TIM tem a ver? A TIM não tem ligação nenhuma jurídica com o objeto daquele processo. Então, legitimidade é isso, é a ligação da pessoa com o objeto em que está sendo discutido, certo? Então, para se postular em juízo, o artigo 17 é bem claro, a gente tem que ter um interesse, que é o requisito objetivo processual, e legitimidade, que é o requisito subjetivo. O interesse diz respeito ao objeto do processo. É propriamente o direito que eu busco, é o interesse. E a legitimidade é a ligação da pessoa com esse direito. Se não tenho essa ligação, eu não tenho legitimidade. E aí, um bônus, só pra gente... Tanto é que o artigo 18, ele diz, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. É como se agora, a questão aqui, o Coutinho que tem uma relação jurídica com a Claro. E aí eu entro em juízo pelo Coutinho contra a Claro. Ora, eu faleço de legitimidade, eu não tenho legitimidade para aquilo. Por quê? Porque aquele direito é de terceiro, não é meu. Eu não posso fazer isso. Entendeu? Claro, tem as situações excepcionais, tanto é que o artigo diz, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, que é o caso que a gente vê muito, talvez vocês até lembrem, ação de alimentos, nossa lá, ação de alimentos, Marcos Evaí Carvalho da Silva, ele é o menor, ele é a parte, só que ele não tem capacidade civil, nos termos lá do artigo 2º do Código Civil, quem entra representando a mãe dele. Então, ela está pleiteando um direito de terceiro, o direito não é dela, os alimentos pertencem à criança, mas ela está autorizada pelo ordenamento jurídico, porque ela é a representante legal daquela criança. Então, basicamente, esse é o conceito de legitimidade, certo, gente? Então, resumindo, esses foram nossos 3 artigos de hoje. Espero que tenha me feito compreensível. E espero que vocês estejam realmente gostando, estejam estudando. Qualquer dúvida, eu tô aqui, tá bom? Vou começar agora aqui uns estudozinhos aqui, mas justamente processo civil. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, podem mandar que a gente tá no gás, tá bom? Uma boa noite, gente. Vão se cuidando, tá? Fiquem em casa. E qualquer dúvida a gente tá por aqui, tá? Até mais.